Vamos lá, bom dia. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, né? A gente começa mais uma aula da disciplina de Fundamentos de Cirurgia. À medida que vocês tenham dúvidas, pode interromper, me chamem aqui que a gente tira dúvida. Ou se vocês quiserem deixar a dúvida para o final da aula, a gente responde as dúvidas no fim da aula. Então, nosso tema de hoje é infecção cirúrgica. A gente está dando continuidade ao nosso cronograma, que já vem desde a segunda aula, né, falando sobre asepsia e antissepsia, que o intuito maior é evitar infecção no nosso paciente pós-operatório. Então, qual é a finalidade da aula hoje? Qual que vocês têm que sair no final entendendo? Reconhecer o que é uma infecção cirúrgica, reconhecer quais os tipos de infecção relacionadas à cirurgia, classificar as cirurgias em limpa, potencialmente contaminada, infectada, reconhecer os fatores de risco para a infecção e realizar um diagnóstico e tratamento de um paciente com infecção cirúrgica. Então, para iniciar, apesar dos grandes avanços de todas as áreas da cirurgia, o controle da infecção, ele continua sendo um grande desafio para o cirurgião, né? Porque é cada vez mais atual a ideia de que profilaxia é o maior aliado do cirurgião, com o intuito de que, no final de contas, prevenir que tenha infecção. Então, é necessário um grande esforço, né, para a gente manter o controle dentro dos padrões aceitáveis e preconizados, tanto por instituições nacionais como internacionais, para evitar, né, altos índices de infecção pós-operatório, altos índices de infecção cirúrgica. Que um hospital, uma instituição onde seus níveis de infecção no pós-operatório são altos, ele fala contra a qualidade daquela instituição. Então, e o que é infecção cirúrgica, Aline? Então, falando, já que a gente vem falando disso, então, desde o início. Infecção cirúrgica é o tipo de infecção que está relacionada diretamente ao ato cirúrgico ou às medidas a ela relacionadas. E normalmente a gente observa essas infecções não é no paciente ainda no intraoperatório. Normalmente essas infecções elas se manifestam após a alta, quando o seu doente retorna ao ambulatório, retorna ao seu consultório no pós-operatório, que normalmente é feito esse diagnóstico. Algumas exceções, tem doentes que permanecem por um período mais prolongado dentro da unidade hospitalar no pós-operatório, pode sim desenvolver essa infecção ainda durante a internação, mas o mais comum é que essa manifestação ocorra após a alta. Aqui eu tenho duas fotos que demonstram, ó, saída de secreção purulenta pela ferida operatória, né? Outra já uma infecção que já foi drenada, né? Uma ferida operatória de infecção foi drenada com exposição dos tecidos mais internos aí, em um pós-operatório. As infecções pós-operatórias, elas constituem um dos maiores riscos para os pacientes que estão hospitalizados. Ela, por si só, constitui um aumento do risco de morbimortalidade daquele doente, aumenta a permanência do doente na unidade hospitalar e aumenta os custos desse doente na unidade hospitalar, né? Então, maior tempo internado significa uma necessidade de maior cuidado, né? Vou ter despesa em relação a todo o aparato para o cuidado daquele paciente, não só de medicação, com material para curativo, vai ficar ali ocupando um leito, que um leito de paciente cirúrgico normalmente tem alta rotatividade, uso de antibiótico por um tempo prolongado, que gera um custo maior, e em alguns doentes ainda há necessidade de realizar troca de antibiótico, aquele espectro do antibiótico que ele estava fazendo não é eficiente para a cobertura de antibiótico, né, daquela atual infecção. Então, você tem que fazer um antibiótico de um espectro maior. Então, às vezes, ele tem um custo mais alto. Então, essas mudanças, né,
vão gerar um aumento do custo daquela internação daquele doente, então torna um paciente caro. Então, é uma das coisas que a gente tem que se preocupar, né, em relação a essa parte de infecção. Não é primeiro lugar, né, que o paciente não apresente uma outra, né, patologia, né, desenvolva essa complicação aí no pós-operatório, é nosso principal objetivo. Tem essa parte econômica e tem a parte social, porque às vezes aquele doente, ele é um paciente que, né, mantém a casa e vai ter que ficar mais tempo afastado das suas atividades. E isso também, então, pode refletir na vida social do nosso doente. Então, vamos falar das infecções mais comuns nos pacientes em pós-operatório, né, nos pacientes cirúrgicos. A primeira é a infecção da ferida operatória, depois a infecção urinária, infecção respiratória, sepse, abscesso abdominal e peritonite, tá? São as principais tipos de infecção no paciente cirúrgico. Aqui tem as imagens, ó, infecção da ferida operatória, as duas primeiras imagens. A moça com a mão na barriga e uma infecção urinária, que a gente vai especificar, né, a relação dessa infecção urinária no paciente cirúrgico, no pós-operatório, infecções respiratórias, são os três principais. A infecção da ferida cirúrgica talvez seja de maior importância em relação a essas, né, aos 5 tipos de infecções mais comuns do paciente cirúrgico, porque a sua incidência é maior do que as demais. Então, o que é infecção cirúrgica? São infecções que ocorrem em qualquer localização do sítio cirúrgico após a realização do procedimento operatório. Seu paciente operou e apresentou infecção ali no sítio cirúrgico, então você classifica aquela ferida como infectada, tá? Segundo o CDC, a gente classifica infecção da ferida, onde é aquela onde a gente nota a presença de pus, tá? Você vai avaliar, você tem hiperemia, calor, dor, mas você, para classificar como infecção da ferida, você tem que ter drenagem de secreção purulenta pela ferida. Aqui nós temos 2 exemplos de infecção do sítio cirúrgico. A infecção do sítio cirúrgico superficial e a infecção do sítio cirúrgico profunda. Qual é a diferença principal deles dois? A superficial é a mais comum e acomete normalmente tecido celular subcutâneo e pele. Mais fácil resolução. Quando a gente fala de infecção do sítio cirúrgico profunda, normalmente acomete musculatura, acomete face, aponeurose. São infecções mais raras, porém são infecções mais graves, geram a maior morbimortalidade do meu doente, tá? Então, são infecções que são em tecidos mais vascularizados, então, normalmente, elas têm uma extensão maior e uma gravidade maior. Então, quando a gente tem infecção do sítio cirúrgico profunda, a gente tem que ficar muito mais alerta, tem que ter um tratamento muito mais agressivo desses doentes, porque ele pode evoluir com maior gravidade. E a gente vai classificar, né? Na verdade, a ferida cirúrgica, na verdade, a gente classifica quais são as cirurgias em 4 tipos: feridas limpas, feridas potencialmente contaminadas, feridas contaminadas e feridas infectadas. Toda cirurgia, toda cirurgia ela é contaminada. Na verdade, ela tem bactéria. Ela é contaminada, ela tem bactéria. Então, não podemos classificar a cirurgia como estéril. Ela é limpa, mas ela não é estéril. Por quê? Tem um contato com a bactéria, às vezes a bactéria da própria pele, mas a gente tem contato com bactéria, então não pode ser classificada como estéril. Então, desde a segunda aula, a gente vem falando de asepsia, antissepsia. Dentro desse conceito, a gente vai falar como a gente vai preparar o paciente, a equipe cirúrgica, o material que ele é utilizado para realizar o procedimento
Então, por fim, tudo isso é no intuito de que já existe uma contaminação, né? E todos esses cuidados vão evitar que com essa contaminação o número de bactérias seja muito grande na cirurgia. E eu tenho uma repercussão, né? Que eu cause inflamação, infecção ali durante o meu procedimento cirúrgico. Então, o que é uma cirurgia limpa? Uma cirurgia limpa é aquele paciente que você, né, quando você vai fazer aquele ato operatório, você tem contato apenas com as bactérias que são da pele. Você não tem contato com bactéria de outra cavidade. Então, são feridas cirúrgicas não infectadas, sem inflamação, que não são causadas por trauma. Então, não tem quebra também dos princípios de asepsia e de antisepsia, né? E a técnica cirúrgica é realizada sem comprometimento, né? Então, trato gastrointestinal, urinário e respiratório não são penetrados. Então, eu não tenho contato com bactérias de outra cavidade. Então, são cirurgias que a gente considera como cirurgias limpas. Exemplos de cirurgias limpas. O primeiro, aqui, ó, é um pescoço, tá? A gente fez uma tireoidectomia, fez a retirada da tireoide. Então, o que eu abri ali? Pele, subcutâneo, musculatura e retirei a tireoide, né? Então, eu tenho bactéria unicamente exclusiva da pele, tá? Não tenho da via respiratória, nem do trato gastrointestinal, nem urinário. Hernioplastia. Hernioplastia eletivas, né? Sem complicações. É uma cirurgia limpa. Também manipulo pele, subcutâneo, musculatura. Vão ter ali as bactérias da pele. E mamoplastia é outra cirurgia considerada como cirurgia limpa. As cirurgias potencialmente contaminadas, eles vão ter contato, a cavidade tem contato com a nova flora bacteriana, né? Contato com bactérias de outra cavidade. São as feridas onde há penetração do trato gastrointestinal, do trato respiratório, do trato urinário, mas tem uma contaminação que não é significativa, tá? É uma pequena contaminação, mas você tem contato, né? Nossa cavidade ali, ou a região onde eu estou manipulando, onde eu estou fazendo o procedimento cirúrgico, ela tem as bactérias de outra cavidade vão ter contato ali com aquela ferida. Então, houve pequena infração, pode também haver pequena infração da técnica cirúrgica, ou aquela com uma dificuldade de antisepsia, né? Então, tem uma pequena violação, tanto na técnica como nas técnicas de asepsia, então eu considero essa cirurgia potencialmente contaminada. Exemplos de cirurgia potencialmente contaminada, lembram? Colecistectomia é a retirada da vesícula biliar. Então, a colecistectomia, posso ter uma pequena contaminação, né? Eu tenho uma contaminação, eu entro na cavidade, então, tem contato com bactérias do trato gastrointestinal, então eu considero ela como potencialmente contaminada. Gastrectomia também eu vou abrir, eu vou ressecar um pedaço do estômago, então eu tenho contato com parte, né? Eu tenho contato com a flora de um pouco daquele trato gastrointestinal que foi, daquela cavidade que foi manipulada. E as cirurgias contaminadas, né? A contato com a grande quantidade de bactérias, né? As feridas com contaminação do trato gastrointestinal, respiratório ou urinário são feridas normalmente criadas por traumas recentes. Recentes, o que significa recentes? Que tenha menos 6 horas de ocorrido, né? Eu tenho presença de processo inflamatório, mas eu ainda não tenho presença de pus, tá? Eu tenho contaminação, mas eu ainda não tenho infecção. Infecção é igual, no caso aqui, a gente relaciona com presença de pus naquela ferida. Eu posso ter também quando eu tenho grandes quebras de técnicas de antisepsia, quando há contaminação por extravasamento grosseiro do trato gastrointestinal, que eu já tinha falado antes,
Como que é a contaminação grosseira, Aline? Aqui, ó, nessa primeira foto. O paciente teve lesão de alça intestinal. Quando você abre a barriga, tem uma peritonite fecal. O que é uma peritonite fecal? Eu tenho grande quantidade de conteúdo, né, de dentro do intestino, livre dentro da cavidade peritoneal, né? Então, eu tenho contaminação, né? Eu tenho uma grande quantidade de conteúdo do trato gastrointestinal ali, mas eu ainda não posso considerar como infectado, porque eu ainda não tenho pus. Macroscopicamente, eu vejo contaminação, sei que o número de bactérias ali naquele local é enorme, mas eu ainda não considero, né? Não tenho pus, eu ainda não considero como uma ferida infectada. Para eu poder considerar como infectada, eu tenho que ter pus ali naquele local. Outro exemplo é a colectomia direita, né? Colectomia no geral, é porque aqui foi uma colectomia direita, a gente vê aqui nessa foto, ó, o colo direito, seco ali, fazendo parte, seco, colo ascendente. Eu sei porque que eu tenho a válvula iliocecal e parte do ilho terminal. Então, quando eu faço colectomia direita, que eu tenho, né, contaminação, extravasamento do conteúdo grosseiro ali do trato gastrointestinal, eu falo que eu tenho uma ferida contaminada. Ferida infectada. Então, é quando eu tenho feridas traumáticas não recentes, quando eu tenho mais de 6 horas de evolução, quando eu tenho tecido desvitalizado, né? Então, quando eu tenho necrose, quando eu tenho ou presença de pus e quando eu tenho víscera perfurada, tá? Então, aí eu tenho, ó, por exemplo, isquemia mesentérica, eu tenho aí uma área de necrose, ó, aqui, ó, a gente vê alça viável, essas alças rosadas, e eu vejo alça necrosada. Então, se eu tenho tecido desvitalizado, se eu tenho necrose, a minha ferida é infectada. Se eu tenho peritonite, né, purulenta, que a gente viu lá, peritonite fecal, eu classifico como ferida contaminada. Se eu tenho peritonite purulenta ali, então é infectada. Se eu tenho alça, né, víscera oca perfurada, que é um exemplo de uma úlcera gástrica perfurada, essa imagem de um doente aqui do Hospital Escola. É uma úlcera de parede posterior do estômago perfurada. Então, eu tenho uma ferida infectada. Então, no primeiro momento que eu tenho uma úlcera gástrica perfurada, vai cair um conteúdo gástrico ali, cai no peritônio, tem uma contaminação a princípio, né? Que vai sair as bactérias lá de dentro do trato gastrointestinal e vão cair no peritônio que não estava infectado, que era estéril. E essa secreção ali no peritônio vai se tornar um meio de cultura para as bactérias, porque para poder desenvolver infecção eu preciso de um substrato, nesse caso ali é o conteúdo de dentro do estômago que caiu e contaminou meu peritônio, e as bactérias vão, do trato gastrointestinal, perdão, vão começar a colonizar essa secreção que está lá dentro da cavidade, lá no peritônio, vão começar a proliferar, tem destruição de tecido, formação de pus, então eu tenho uma cirurgia infectada, tá? Então, aqui a gente vai classificar. Então, lembra lá, então, tem cirurgias limpas, quando a única bactéria que eu tenho contato são as bactérias da pele, potencialmente contaminadas, eu tenho contato com a nova flora bacteriana, mas é uma nova cavidade, mas eu tenho uma pequena contaminação, eu tenho a ferida contaminada, que eu tenho um número grande de bactérias, e infectada quando eu noto a presença de pus. Esse slide aqui, ele fala, ó, a infecção da ferida operatória, ela tem um período para ela desenvolver, não é operou, contaminou, ela vai fazer a infecção da ferida logo no outro dia. Não, normalmente as infecções de ferida operatória ocorrem entre o quinto
e o 10º dia de pós-operatório, com pico no 7º dia, tá? Então, vocês têm que lembrar isso. Por isso que eu falei lá no início, normalmente essas infecções de ferida operatória a gente vê no pós-operatório, após a alta do doente, ou pacientes que permanecem por longo tempo internados. Elas precisam ali contaminar, começar a proliferar, cada bactéria tem um tempo. E isso dura em volta de 5 a 10 dias, e normalmente o pico para aparecer essa infecção é no 7º dia. É a primeira infecção no paciente cirúrgico. Se você chega lá, seu doente, tem sinais de infecção, o primeiro local onde você vai pesquisar normalmente é na ferida operatória, tá? Viu lá na ferida operatória, se estava ali, você resolveu. Se não estava ali, a infecção do seu doente, você vai procurar. E o segundo foco onde a gente procura é a infecção urinária, tá? É a segunda causa de infecção no nosso paciente cirúrgico. Normalmente, esses doentes, eles vão referir sintomas urinários, mais comum é a disúria, tá? E você vai solicitar exame de cultura para confirmar que esse paciente está com infecção urinária. O que você vai ver nesse exame de cultura, de urinocultura? Que esse paciente tem mais de 100 mil colônias de bactérias por ml de urina. Então, você classifica, né, como infecção urinária. No EAS, eu vou anotar que ele tem mais de 10 piócitos por campo. O fator predisponente para o paciente cirúrgico desenvolver infecção urinária normalmente é o uso da sonda vesical de Demora, né? A gente vai passar uma sonda no doente e ele pode desenvolver no pós-operatório, mesmo fazendo todas as técnicas corretas, isso pode acontecer. Por isso que é muito importante a gente lembrar, né, daquelas técnicas de asepsia. A gente vai ter uma aula prática de cateterismo vesical, que vocês vão ver que a gente faz todos os procedimentos com luva estéreo, material estéreo, né? Coloca campo, todo o cuidado, faz as técnicas de asepsia para não carrear bactérias da região geniturinária para dentro da bexiga e fazer uma infecção urinária, tá? Então, quanto mais tempo o meu doente fazer o uso de sonda vesical, mais chances ele tem de desenvolver infecção. O uso maior que 10 dias aumenta a chance em 50% do paciente desenvolver infecção urinária. Então, aqui, ó, é a moça com a mão na barriga, tem disúria, né? Normalmente é a queixa no paciente, e tem íntima relação com o uso de sonda vesical. Tipos de infecção. O segundo tipo, o terceiro tipo de infecção é a infecção respiratória, né? A terceira causa de infecção no paciente cirúrgico. É a mais temida porque ela tem maior morbimortalidade. A gente divide essa infecção em 3 tipos de infecção. As infecções altas são as primeiras, que é dividida em traqueobronquite, bronquite e bronquiolite. Normalmente, esses pacientes têm uma tosse produtiva, que pode estar acompanhado ou não de febre, tem episódios de broncoespasmo, roncos e sibilos à ausculta. Mas eles não têm evidências clínicas e nem radiológicas de pneumonia. Normalmente, o raio-x desse doente é da forma que está aqui embaixo, é um raio-x de tórax normal. Aí temos a pneumonia, que é ela em si, né, a terceira causa de infecção hospitalar pós-operatória mais comum. Já esse doente tem tosse produtiva, acompanhada de febre e alteração radiológica, tá? Então, é diferente daquela outra. Tem tosse produtiva que pode acompanhar ou não de febre. Lá tem sibilos e roncos, aqui você tem febre, tosse produtiva e alteração radiológica. Lá não tinha alteração radiológica, que pode ser confirmada, além da clínica e da imagem, por bacteriologia. Então, aqui tem um raio-x evidenciando pneumonia. A gente tem condensação desse raio-x para corroborar aí com o nosso diagnóstico.
E a terceiro tipo de infecção respiratória, né, são os abscessos pulmonares ou empiemas. Os abscessos pulmonares ou empiemas, eles são mais graves, né? São coleções purulentas, que podem ser dentro do parênquima pulmonar ou pode ser entre as pleuras, tá? Esse paciente normalmente evolui, são pacientes que evoluem com maior gravidade e têm uma elevada morbimortalidade. Tá? Esses, normalmente, eles evoluem, são evoluções de um paciente que tinha uma pneumonia e desenvolveu os abscessos ou o empiema. O fator predisponente, né, é a presença da secreção pulmonar. Normalmente, esses pacientes estão acamados, vão desenvolver a pneumonia, e depois dessa pneumonia, algumas bactérias, por exemplo, estáfilo, gera muito derrame pleural, pode gerar muito empiema, e aquele líquido ali vai se infectar e vai formar o empiema ou, né, ou abscesso pulmonar. Então, é um paciente que evolui com maior gravidade, é um paciente que pode evoluir a óbito, né, por conta dessa complicação. Os abscessos abdominais e peritonites são coleções purulentas intraabdominais, bem definidas ou difusas. É aquele doente lá que você, por exemplo, vai tratar uma apendicite, um paciente que demora 4 dias para fazer para procurar o serviço hospitalar, fazer o diagnóstico de apendicite e forma-se um abscesso ali que está localizado. Vocês vão aprender lá no 8º período que em alguns doentes você quando vai examinar, fazer o exame abdominal, a gente palpa uma massa normalmente ali na fossa ilíaca direita, que a gente chama de plastrão. Então é um abscesso localizado. Aquele doente que demorou 10 dias para vir e tem pus na cavidade inteira, você fala que ele tem uma peritonite, né? Tem uma coleção purulenta difusa. Então, normalmente, ele está associado a processos inflamatórios. Apendicite, aqui temos um abscesso tubo-ovariano, massa tubo-ovariana, e tem pus dentro da cavidade. Aqui é o abscesso bloqueado. Mas quando você abre, está entre as alças, espalhado em todos os quadrantes da cavidade abdominal, você classifica como difuso. Então, apendicite é um exemplo clássico, né? Inicial, normalmente, mas já tem complicação, faz o plastrão, o próprio intestino, o omento, vai para ali bloquear para aquela infecção não se espalhar por toda a cavidade. Então, a gente tem uma coleção localizada, uma peritonite localizada, e quando já se espalha pela barriga inteira, uma peritonite difusa. E aí a gente chega em etiologia, né? O que são os agentes etiológicos que são causadores dessas infecções cirúrgicas, né? São aquelas bactérias que geralmente convivem na nossa pele, na nossa orofaringe, no trato gastrointestinal, mas que ocasionalmente, quando ele tem um substrato, às vezes o paciente tem uma alteração imunológica e esse paciente, né, pode desenvolver, né, uma infecção com aquelas bactérias que são comuns do seu, né, do trato gastrointestinal, pele, de onde quer que ela seja colonizadora. A infecção mais comum do pós-operatório são as infecções de sítio cirúrgico, que normalmente elas são causadas por estáfilos, tá? E estréptos, sendo o estáfilo mais comum. Depois dos estáfilos e dos estréptos, que são grãos positivos, as infecções podem ser causadas por grã negativo, como Escherichia, Klebsiella e Proteus. A resposta orgânica à infecção. A infecção ela não acontece sozinha, ela tem que acontecer a partir dessa fusão desses 3 produtos, né? Esses 3 componentes têm que estar
tem que estar coagindo, como é que fala? Não é coagindo, não, perdão a palavra. Eles têm que estar interrelacionados para que aconteça. Tem que ter um micro-organismo infectante, tem que ter um meio para que essa infecção se desenvolva e tem que ter um mecanismo de defesa acometido desse doente para que aconteça a infecção. Então, primeiro que nós vamos falar sobre micro-organismos infectantes. Na infecção do sítio cirúrgico, as bactérias do paciente. Deixa eu dar uma olhada. Vou voltar aqui, vou falar por aqui mesmo. A infecção do paciente, ela pode advir de duas, né, são ser de origens diferentes. Aquele paciente que chega de casa, né, que vem operar, seja por uma cirurgia letiva ou por uma cirurgia de urgência, mas que ele está vindo de casa, normalmente aquelas bactérias que ele vai trazer consigo que são as bactérias que vão ser causadoras da infecção do sítio cirúrgico. Por isso, mais comum, a que a gente já falou, Staphylococcus e Strep, normalmente são são as da pele. Quando a gente vai pensar em infecções causadas por bactérias do trato gastrointestinal, normalmente a gente pensa nos gram-positivos, os enterococos, tem os gram-negativos, e quando a gente pensa em anaeróbios, são mais abundantes no trato gastrointestinal. Normalmente a gente pensa em bacterióides, tá? São mais temidos porque eles têm uma virulência maior. Então, a gente vai ter essas bactérias normalmente causadoras. Então, paciente de casa, então, bactérias da pele e suas bactérias do seu próprio trato gastrointestinal, que vão gerar, né, a infecção no pós-operatório. Já quando eu penso num doente que ele está internado na unidade hospitalar, ele vai ter as bactérias de acordo com aquele ambiente que ele esteja. Aí, aquele paciente no CTI que fez um abdômen agudo. Qual bactéria que eu vou lidar ali numa infecção do pós-operatório? Uma bactéria comum naquela unidade de terapia intensiva. Lembra quando a gente falou lá na aula de asepsia e antisepsia, que a gente faz a escovação, que ali tem a flora permanente e a flora temporária. A flora temporária é de acordo com o ambiente que a gente esteja. Nós, médicos, vocês, futuros médicos, que, né, vão ser cirurgiões. Eu, por exemplo, rodo na unidade de terapia intensiva, rodo na emergência, vou na clínica médica, vou na enfermaria de cirurgia. Se eu for fazer um estudo ali, né, uma cultura das bactérias da minha pele, eu vou ter bactérias de todos esses ambientes onde eu vou. Então, o meu doente que está internado ali não deixa de ser. Lembra que a gente falou? Quanto menos tempo internado, menos chance de infecção. E as infecções evoluírem, se tiver infecção, evoluir com menor gravidade, se ele tiver menos tempo internado. Aqui corrobora com essa informação que a gente teve lá atrás. Porque a bactéria de casa, lógico que ela é menos resistente que uma bactéria da unidade hospitalar. Então, o micro-organismo infectante, ele é importante não só em relação à quantidade, quanto à sua virulência. Então, as que vêm de casa são menos virulentas do que as da unidade hospitalar. Então, por isso que é importante definir ali o micro-organismo infectante de onde ele vem. O segundo meio que é importante aí, meio através do qual a infecção se desenvolve. Tem que ter um substrato, né? Para poder a bactéria desenvolver. Nas cirurgias comuns, vai formar abscesso na ferida. Pacientes que fazem uso de órtese e prótese é um meio de infecção. Por isso, tanto cuidado, o paciente que você coloca, por exemplo, uma prótese de mama, mas a gente já tem muito cuidado, é um doente que você requer mais cuidado, por quê? Porque você tem ali o meio dele se desenvolver infecção. Lembra aí na pneumonia que eu falei, o substrato é o exudato causado ali, que a bactéria vai lá e contamina e faz um abscesso, né? Faz um empiema, o abscesso pulmonar. O paciente que tem uma contaminação grosseira da cavidade, né? Uma ferida contaminada, porque abriu ali é um substrato, a úlcera gástrica perfurada. Tem ali o substrato, que é
A secreção que saiu lá de dentro do estômago para a bactéria vai ter o substrato para ela proliferar. A bactéria solta lá sozinha, ela não faz infecção. Ela tem que ter onde se desenvolver. E o terceiro componente aqui, e mais importante de todos, é o mecanismo de defesa. Se o meu organismo consegue defender efetivamente, né, dessa bactéria, tudo bem. Mas se ele tem comprometimento, ele vai deixar desenvolver a doença. Aqui eu coloquei uma foto de um doente idoso, que ele tem normalmente, não só por todas as comorbidades, a idade também faz parte da diminuição do seu poder de defesa, né, da imunidade. Então, é um doente que é mais propenso a desenvolver infecção no pós-operatório. Tá indo tudo bem? Vocês estão quietinho? Tá tranquilo? Todo mundo caladinho hoje? É o frio, professora. Então, tá bom. E aqui, então, esse quadro é extremamente importante, tá? Aline, qual é o slide que eu tenho que saber dessa aula? É esse aqui, tá? Esse slide é importantíssimo para a gente entender aí, né, cada etapa até chegar à infecção. Então, a etapa, né, a primeira etapa, eu faço uma incisão no meu doente, eu faço uma ferida operatória, né, naquele doente, tem uma solução de continuidade naquele doente. Naquele momento, eu posso considerar a minha ferida estéril, tá? Eu considero que não tem bactéria, aquele momento que eu abro, que eu faço a incisão, né? Ali abaixo daquela incisão não tem bactéria, na hipoderme do meu doente não tem bactéria. Então, é o único momento que eu considero a minha ferida como uma ferida estéril, tá? A partir do momento que eu abri, tecido aberto, com aquela solução de continuidade, a bactéria da pele vizinha ali de onde eu estou fazendo a incisão começa a migrar para dentro daquela ferida que foi aberta, tá? Então, quando ela começa a migrar lá para dentro, eu já considero a minha ferida contaminada, tá? Então, cortei, fiz uma incisão, abri, fiz uma solução de continuidade, eu considero estéril, né? Aquele momento da abertura, aquela hipoderme ali dentro não tem bactéria nenhuma. A partir do momento que eu abri, deixei ali aberto, as bactérias vizinhas vão já colonizar aquela região, né? Vão contaminar, vão migrar lá para dentro. Então, eu considero a minha ferida como contaminada. Feridas que possuem um tempo de evolução maior que 6 horas, ela é considerada contaminada, porque as bactérias ali da vizinhança da ferida já cresceram e já cobriram toda a ferida, mas eu ainda não tenho infecção, tá? Então, contaminação é quando a bactéria migra ali para dentro e vai começando a crescer. Aí, tá joia. Cheguei lá, contaminou. O que acontece a partir daí, Aline? Começa a fazer colonização, é o terceiro passo, né? Se eu cheguei ali, minha ferida, com meu doente, eu abri, contaminou e eu tratei, lavei a ferida, ou seja, no ato operatório eu vou lá, limpo, antes de fechar eu lavo naquela região, eu só tenho contaminação, aquela bactéria só cresceu, mas ainda não colonizou, eu tenho ali o tratamento daquela contaminação. Mas se eu não fiz nada, deixei aquela ferida aberta, contaminada, pergunta, vamos lá. O paciente vai apresentar a clínica só na fase de infecção ou ele apresenta a clínica antes, tipo, da contaminação? Ele pode começar lá embaixo na colonização crítica, tá? Na fase de contaminação, mas antes não. na fase de contaminação ele não tem clínica nenhuma, tá? É aquele doente que eu vou operar normal, né? Uma cirurgia, por exemplo, eletiva, abrir lá, ele contamina, mas ele não tem infecção, porque a bactéria vai migrar para lá para dentro da ferida operatória, mas você não tem clínica nenhuma, ele não quer dizer que ele vai desenvolver ali infecção depois,
que vai depender daqueles outros fatores lá, da defesa do doente. Eu vou falar de outras coisas que vão corroborar para ele fazer a infecção. Um tempo prolongado de cirurgia, tá? Deu para entender? Sim, deu sim. Muito obrigado, Então, professor. tá. De nada, amor. Então, aí eu já saio então, dessa fase de contaminação, que eu não tenho infecção, eu não posso considerar infecção, e vou para a colonização. Então, essa colonização mantém a defesa, está colonizada, mas eu ainda não tenho infecção. A defesa do hospedeiro, o crescimento microbiano do micro-organismo microbiano na ferida tem um nível que não causa dano no tecido. Então, eu ainda não tenho infecção, tá? Quando eu chego na colonização crítica, então ocorre uma colonização associada a um substrato que a gente fala, é aquele tecido desvitalizado, é uma presença de um corpo estranho, né? É aquele tecido que tem um sangramento que ficou ali. O sangue é um substrato para. Você não fez uma boa hemostasia, o sangue é um substrato para infecção, tá? Então, eu tenho ali um substrato, e aí eu já chego no nível de proliferação, de crescimento bacteriano exponencial, que chega ao nível crítico, que aí o corpo já começa a perder esse balanço que tinha na colonização normal. Ele não tem uma defesa já tão eficiente, né? Não está tendo a capacidade de fazer a defesa eficiente, né, contra esse micro-organismo. O crescimento microbiano atinge um nível onde as defesas do hospedeiro não têm mais capacidade de manter, né, esse nível controlado, sem causar dano ao tecido. Então, na colonização crítica, já começa a apresentar aqueles sinais de hiperemia, calor, rubor, que é o que a gente chama de grosseiramente que a ferida está inflamada, né? Eu ainda não tenho pus, eu não tenho lesão tecidual, mas eu já apresento clínica, foi o que você me perguntou. Então, na colonização crítica, onde a proliferação bacteriana está sendo mais eficiente do que a defesa, eu já tenho clínica. E aí a gente chega na infecção propriamente dita, né? Que o nível de micro-organismo atinge um ponto onde eu tenho lesão tecidual. Houve uma proliferação imensa. A defesa já não é mais capaz de, né, de destruir essas bactérias que estão ali. Então, essas bactérias vão gerar uma lesão tecidual e, a partir daí, essa lesão tecidual vai gerar a presença de pus, né, naquela ferida, vai ter tecido desvitalizado e pus, né, que é naquela clínica clássica. Aí já tem todos os sintomas anteriores, né, os sinais e sintomas que a gente viu em colonização crítica, né, hiperemia, dor, rubor, né, e eu já tenho presença de pus nessa infecção, nessa ferida. Então, eu já caracterizo como infecção. Tá? Tá indo direitinho, tudo bem? Então, vocês têm que entender esse quadro aqui, tá? Cada etapa desse quadro para ligar o áudio para a gente poder, para vocês entenderem bem aí essa evolução dentro da infecção, tá? E tem fatores de risco para infecção relacionados ao paciente, relacionados ao ato cirúrgico, relacionados ao paciente, a idade, os extremos de idade, né? Que é a imunidade, paciente idoso, onde a gente já vai estar, né, com a imunidade já comprometida por conta de comorbidades da própria idade. A criança, porque ele está em formação do seu sistema imune. Imunossupressão, pacientes diabéticos, pacientes portadores de neoplasia, pacientes em tratamento de neoplasia, né, fazendo radioquímico, são pacientes que têm sua imunidade comprometida. Pacientes com múltiplas comorbidades, é o paciente diabético, hipertenso, dislipidêmico, obeso. Então, todos esses fatores associados corroboram para uma diminuição
da sua imunidade, né? Tornando ele mais suscetível ao processo infeccioso. Obesidade e desnutrição, os dois extremos são ruins. O obeso é um doente inflamado já, né? Tabagismo e longo período de internação. O paciente com longo período de internação, ele fica mais suscetível à infecção. É um paciente que fica mais tempo deitado, é um paciente que tem bactérias mais resistentes, né? Normalmente ele é colonizado por bactérias da unidade hospitalar onde é que ele está. E dentro daquela unidade, em cada setor que ele está com as bactérias mais comuns, sendo essas bactérias, na grande maioria das vezes, mais resistentes. Relacionada à técnica cirúrgica, a duração da cirurgia. Quanto mais tempo de cirurgia, mais suscetível à infecção. Quando a gente prepara o nosso doente, faz aquela técnica de asepsia lá, a gente faz a degermação, passa a solução alcoólica, lembra que essa solução alcoólica ela tem um tempo, que ela tem uma ação residual, né? E se a cirurgia for muito longa, aquela ação residual sobre as bactérias, né, de manter a ação bactericida, bacteriostática ali, pode acabar. Então, e o doente fica mais suscetível. Até nós, a própria equipe, né, o preparo adequado do paciente, da equipe do centro cirúrgico. A equipe, lembra que quando a gente está de luva, a luva é quente, úmido, é mais propenso para a bactéria se reproduzir, né, crescer mais rápido. Então, se você ficar 12 horas em uma cirurgia, então mais chance de você infectar seu doente. Cirurgias de emergência, normalmente são cirurgias, né, já contaminadas e infectadas, que a gente viu a classificação ali atrás, então é mais chance de desenvolver infecção no pós-operatório. Lembra do preparo do doente, avaliar a tricotomia, necessidade ou não, onde deve ser feito, lá no centro cirúrgico, momentos antes de operar. Isso é importante, porque se o paciente prepara antes, ele pode desenvolver foliculite, né? Pode fazer infecção, microabscessos no local onde ele fez a tricotomia, o banho na véspera da cirurgia, a troca de roupa antes de subir para o centro cirúrgico. Então, tudo isso é importante para evitar infecção. A equipe trocar de roupa, né? A escovação, a paramentação, a limpeza do centro cirúrgico, a limpeza do material, esterilizar o material e tudo o objetivo que a gente fala lá desde o começo, das primeiras aulas, o objetivo maior é esse, evitar infecção no pós-operatório. Avaliar a utilização de dreno. O dreno é um corpo estranho, uma porta de entrada para a bactéria. Então, tem estudos hoje recentes que batem nessa tecla. Realmente é necessário o dreno, só utilizar o dreno quando há muita necessidade. Por quê? Porque o dreno é uma porta de entrada para a infecção. E relacionados à bactéria, a gente tem que ver, a gente já falou ali que é importante saber se a bactéria é uma bactéria do doente que vem de casa ou uma bactéria do doente da unidade hospitalar, porque a gente vai avaliar qual é o tipo de bactéria ali que é produzida, qual é a sua virulência, o número de bactérias que vai estar ali naquela infecção ali é importante, então a gente saber qual que ela produz, se é encapsulada, se é esporulada, se produz exotoxina, endotoxina, porque você vai atuar de acordo com a bactéria causadora ali, né, da infecção. Então, todos esses fatores são importantes para a gente falar de infecção, fatores de risco. E como que eu faço o diagnóstico de uma infecção cirúrgica, né? O diagnóstico de infecção cirúrgica é clínico. Vou fazer exame físico do meu doente. Ele já tem essa história de pós-operatório, você avalia tudo, né? As comorbidades, você já vai ter uma anamnese desse doente. E lá no exame físico do seu doente, você vai ver a presença de drenagem de pus pela cicatriz, pode estar associada à presença de eritema, edema, calor e rubor, que eu já tinha falado com vocês ali atrás. Então, se o paciente chega lá e você abre a ferida operatória dele, tem edema, eritema, calor, né? Ele vai que reclama de dor,
e está drenando secreção purulenta, você caracteriza aquela ferida como infecção purulenta. Alguns doentes, essas infecções da ferida, né, essas infecções não só da ferida, essas infecções pós-operatórias, eles podem apresentar manifestações clínicas de gravidade, como anorexia, febre, taquicardia, oligúria, batimento de asa do nariz. Eu não estou falando só de infecção da ferida. Lembra que pode ser um abscesso intracavitário, pode ser uma peritonite localizada, que esse doente pode estar fazendo. Então, você imagina, você tem pus lá na barriga, no pós-operatório. Então, esse paciente pode chegar ali para você com febre, taquicardia, oligúria. Então, o paciente já está evoluindo com maior gravidade. Em relação ao laboratório, a gente vai ter, né, no caso, leucocitose. Se o paciente evolui com maior gravidade, eu tenho queda de hematócrito e de plaquetas, que é comum no paciente com sepse. Elevação do lactato e da glicemia, também comum no paciente grave. E o ideal é que a gente faça, o dado primordial é que a gente tem que fazer cultura daquela ferida operatória, urinocultura, cultura de escarpo, a gente avalia a parte respiratória. E se for necessário uma abordagem, quando a gente fala de peritonite, abscessos intracavitários, também cultura daquele líquido que eu encontrei na abordagem cirúrgica, né? E a manifestação radiológica nos pacientes com pneumonia. O grande, né, aliado da gente é prevenir, né? Prevenção de infecção é o maior objetivo do cirurgião e a gente procura controlar isso aí junto com a comissão de controle de infecção hospitalar, conhecida como CCIH, né? Orientando, fazendo cartilhas de orientação. A enfermagem é um aliado também do cirurgião, porque a gente vai fazer esse controle da higienização lá no pré-operatório, vai tomar conta dessa parte de preparo do doente antes dele subir para o centro cirúrgico. Junto com a CCIH, a gente faz controle rigoroso do uso de antibiótico, para as bactérias não se tornarem resistentes aos antibióticos que a gente tem na nossa unidade hospitalar. E, além disso, vai repetir algumas coisas. Preconizar tempo curto de internação, tricotomia realizada no centro cirúrgico momentos antes, técnicas de cirurgia adequada e delicada para não ter quebra, né, da técnica cirúrgica e da asepsia. Então, isso tudo é importante para prevenir a infecção. E para finalizar, como que eu trato? Chega lá um doente para mim, né, no caso com infecção da ferida operatória, falando de infecção da ferida operatória, infecção do sítio cirúrgico. O tratamento é local. Eu vou drenar aquela ferida e se eu tiver tecido desvitalizado, eu vou desbridar. Então, vocês vão ler lá, doente, pós-operatório de apendicectomia, chega no ambulatório de cirurgia, ou sei lá, no PSF, que ele não conseguiu ir no ambulatório ainda, com ferida vermelha, quente, dolorosa, né, edemaciada, e você nota a saída de pus pela ferida. No curativo tem presença de pus. O que eu vou fazer com esse doente? Eu vou drenar. Calor local, drenagem. Se tiver tecido desvitalizado, eu faço um desbridamento. Tá aqui embaixo, antibiótico quando houver sinal sistêmico, exceto no paciente que tem infecção na ferida operatória, que o tratamento é único, exclusivamente drenagem da ferida, tá? Eu abro e dreno e resolvo o problema do meu doente. Eu não preciso passar antibiótico, tá bom? Então, lembra que infecção da ferida operatória, o tratamento dele é local. Professora, Oi, eu tô com uma dúvida, porque, pode tirar, claro. para o paciente precisar de drenagem, isso vai demorar alguns dias, não? Sim, vai precisar de alguns dias. É aquele paciente que retorna no seu ambulatório. Então, mas esse paciente não vai apresentar alguns sinais antes de De ir possível para infecção casa? e aí você não vai começar antibiótico terapia? Não. Por exemplo, esse paciente, por exemplo, de apendicite, ele chegou lá, você operou.
Vamos falar assim, vocês ainda não estão habituados. Uma apendicite complicada, uma apendicite que tem perfuração. Eu faço antibiótico terapia nesse doente internado. Sim, com certeza. De ir embora, aí tá, ele ficou sem dor, ferida operatória ali no momento estava limpa e seca, comendo, o exame laboratorial melhorou, ele foi embora, mas ele volta no ambulatório daqui 7 dias e a ferida tem infecção. Somente a drenagem é eficiente no tratamento dessa infecção da ferida operatória. O antibiótico não chega até Não a lesão? precisa, a drenagem só é eficiente. É tão Ah, efetiva. Nunca, não sabia. Achei muito legal. só drenagem. Né? Quando a gente fala de ferida operatória, você abre e drena, tira 1 ponto, 2 pontos, lava, e ele vai fazendo curativo diário. E você, mesmo ele tendo febre na infecção da ferida operatória, você só abre e drena. E vai melhorar. Melhora a febre, melhora os sinais locais. O paciente tem uma melhora. Muito melhor do que dar antibiótico para o paciente, né? Muito melhor. Geralmente se faz antibiótico, né? As pessoas que não são, né? Não é que não são, não estão habituadas, não é rotina, né? Se você chega, você não é um cirurgião, você está lá no PSF, seja um paciente com febre, numa infecção de ferida operatória, o habitual é as pessoas fazerem antibiótico. Normalmente faz cefalexina, não precisa. Só drenar, calor local, curativo diário vai melhorar, tá? Então, a exceção é a ferida operatória. Quando é infecção da ferida operatória, você não precisa fazer antibiótico, tá? Beleza, entendi. Muito obrigado. Nada. Até rodei para vocês entenderem. Então, assim, ó, essa é a nossa aula. Vou aqui parar de compartilhar. Nossa referência é o livro de técnica, o GOF. Quando tem feridas bem graves e abertas, como a da foto da infecção da ferida operatória, eu posso afirmar que houve algum erro no procedimento ou alguma cirurgia inevitável que isso aconteça. Então, tem um paciente, normalmente quando são feridas assim muito grandes, né, aquela ferida lá é um doente que tinha peritonite, né? Então pode acontecer infecções de ferida operatórias extensas, você tem que abrir e drenar, não tem jeito. Não dá para você tratar. Antibiótico não vai resolver. É o que a gente estava falando aqui agora. Ferida operatória, tem infecção, abriu, drenou. Se é muito extenso ou se é profundo, quando a gente abre e vai ficar extenso lá, você vai realizar a drenagem, tá? E vai melhorar. Lembra quando eu falei lá no início que tem 2 tipos de infecção do sítio cirúrgico? Infecção do sítio cirúrgico superficial, infecção do sítio cirúrgico profundo. Quando a gente fala de infecção do sítio cirúrgico profundo, a gente tem que ter uma abordagem mais agressiva, porque o paciente pode desenvolver uma fasciite necrotizante. Fasciite necrotizante é quando eu tenho contaminação, infecção da fáscia, né? Da aponeurose. Então, normalmente são por pseudomonas. Então, é uma infecção. Aí, nesse caso, a gente vai aprender lá no 8º período, vocês vão ter uma aula de infecções profundas. A gente vai ter que associar um antibiótico de amplo espectro ao desbridamento. Mas, no geral, vocês agora, Aline, o que eu tenho que saber? Infecção do sítio cirúrgico. Trata como? Abriu, drenou, tá? Calor local, drenagem. Tem febre, drenagem. Aí sim, lá no 8º, quando a gente falar de infecção do sítio cirúrgico profundo, quando a gente falar de fasciite necrotizante, a gente vai falar em desbridamento e antibiótico, tá? Mas isso aí é uma complicação muito grave, é uma complicação de pós-operatória muito grave, que não é comum também, é exceção. Não é o que vocês têm que gravar agora. Não quero que vocês gravem que infecção de ferida operatória é igual a drenagem antibiótico, é igual a drenagem calor local. Tá? Eu quero que vocês gravem isso, que vocês aprendam isso. A continuação. Tem cirurgias que é inevitável. Você se infectou, você é inevitável abrir. Não é que toda cirurgia vai evoluir com infecção pós-operatória, não, tá? Acontece. Nós fazemos de tudo para isso não acontecer. O ideal é que não aconteça.
Paciente com dificuldade de cicatrização acontece com mais frequência, não tem as comorbidades, os fatores de risco associados à infecção, às vezes, têm associação também com dificuldade de cicatrização, mas não tem fator de cicatrização associado à infecção, não, tá? Assim, se não cicatriza, vai infectar. Não sei se eu entendi bem a pergunta, se foi isso. Essa correlação aí não tem, não. Mas se tem infecção, normalmente a cicatrização ela vai ficar deficitária. E aí eu vou ter que, às vezes, abrir, não tem um pus ali naquele local. Não vai, a vascularização vai estar comprometida, ou não vai chegar todas aqueles tecidos, aquelas células ali para realizar a cicatrização. Então, eu vou ter um comprometimento da cicatrização pela infecção. Te respondi, Karina? Não tem chance do dreno, pus voltar. Peraí. Chance do pus voltar depois que fizer a drenagem? Do dreno ter pus. Vê se eu entendi a pergunta. Não tem chance do dreno barra pus voltar depois de ficar a drenagem? De formar um abscesso depois que eu tirar o dreno? É isso? Vê se é a pergunta. Quem me fez a pergunta aqui? Da drenagem. Depois que eu tirar o dreno, coletar o pus. Então, o dreno. O dreno, a gente dificilmente coloca, né? A gente falando serviço de cirurgia do UV. Existem algumas indicações. Aquela ferida que eu mostrei lá no início, que tem uma lesão, né, no joelho, fez um abscesso. Eu tiro um ponto, tá? Fez um abscesso infectado. Às vezes, para não aproximar as bordas ali, quando eu realizo a drenagem da infecção, eu coloco um dreninho ali, um dreno de Penrose, tá? Eu coloco aquele dreno ali para manter aquelas bordas separadas e o dreno sair. O dreno é ruim porque o que acontece? Dependendo no local que você coloca, esse dreno pode ficar mobilizado anterior ao local onde você tem a correção purulenta. Aquele dreno, vamos falar dentro da cavidade abdominal. Eu tenho um abscesso dentro da cavidade, eu operei e resolvo deixar um dreno para ver se não vai voltar pus lá para dentro, se não vai ter pus de novo, né? Eu deixo lá. Ou achei que ficou, sei lá, um pouco lá ainda, ou é subcutâneo, não é na cavidade, eu deixo o dreno. Se é infecção do sítio cirúrgico, eu deixo o dreno para manter aquela drenagem ali contínua, eu tenho uma cavidade fechada ali, delimitada, e deixo o dreno só como para a porta de aberta, a porta de saída daquela secreção. Mas ele não é 100% eficiente, porque ele pode ir mobilizando, à medida que a pessoa vai trocar o curativo, ele sai do lugar e tem coleção antes. Quando eu opero e eu tenho uma peritonite difusa, eu não preciso deixar dreno. Por quê? Porque como eu vou saber que local que eu vou deixar aquele dreno lá? Porque eu tenho peritonite na barriga inteira, às vezes faz lá no seio costofrênico, no abscesso, faz um abscesso subfrênico, ali do lado, né, subhepático, o dreno tá lá do lado esquerdo, ou eu boto o dreno do lado direito e o abscesso forma lá do lado esquerdo. Então, quando eu tenho peritonite difusa, não faz sentido eu deixar dreno, porque esse dreno pode estar no local errado. E às vezes, mesmo localizado, o próprio corpo pode reconhecer aquele dreno com o corpo estranho e bloquear. As alças, o aumento bloqueiam o dreno. Ou às vezes tem fibrina, pus, e aquele dreno pode estar obstruído e não está funcionando e tem secreção. Então, o dreno é muito controverso, você tem que tomar muito cuidado. Então, pode ter dreno e pode ter pus lá dentro, dentro da cavidade onde você realizou a drenagem. Então, por isso, tem muito cuidado, tem que ter muito cuidado na indicação de colocar o dreno, tá? Respondi sua pergunta?
sei se ficou meio confuso, porque é difícil de falar sem mostrar, tá? Mas o dreno tem que tomar cuidado na hora que você colocar. Mais perguntas? Eu tenho uma pergunta, não sobre a aula, porque agora ficou tudo claro, mas é sobre a prova. Pode São perguntar. quantas questões, professora? São 20 questões Ah, objetivas. graças a Deus. Não, então tá top. Tá? Não tem questão aberta, não. São todas objetivas. É pelo número de questões mesmo, que eu tava com medo de ser umas 10, assim, aí Não. São 20 questões. Se eu não me engano, são 20. 20 mesmo, 20 tá tá? top. Acima de 15 é uma beleza. Então, tá. Estuda bastante, hein? Sim, senhora. E prática não tem, né? Por enquanto, nada de prática, tá? Beleza, então. Vocês são Valeu, professor. muitos e as nossas práticas são difíceis de cobrar de vocês em um grande volume, igual vocês estão agora, tá? Desse jeito, assim, para fazer um grupo muito pequeno fica complicado, tá?